O que vai definir o produto, se ele é classe de 1, 2, 3 ou 4 de risco? O tipo de produto que é. Então, vai ser analisado por você, que é de assuntos regulatórios. Você vai analisar a tecnologia que tem nesse produto. Eu começo com a finalidade. Para que ele serve? E daí, se ele tem uma finalidade de maior risco de vida ao paciente que está usando esse produto, quanto maior o risco, maior a regra que a gente vai, a classificação que a gente vai usar, 1, 2, 3 e 4. Então, o que vai definir aqui para a Anvisa, então, além de finalidade, a duração do contato desse produto com o paciente, se ele é invasivo ou não e qual local do corpo humano ele vai ser usado. Um catéter, por exemplo, de uso coronário, cardíaco, ele é de classe de risco maior, porque ele vai atuar lá no coração. Agora, um catéter para uso periférico, nas pernas, aí ele já vai ter um risco menor, entendeu? Por isso que eu disse, a anatomia do organismo, depende aonde que ele vai ser usado. Aí quando eu dei o exemplo da agulha, a agulha, ela é invasiva, então você espeta o paciente e, sei lá, vai colher sangue. Vamos dar o exemplo de colher sangue. Mas ela vai ficar ali no paciente quanto tempo? Alguns minutos. Então, ela é de risco menor. Agora, se você vai colocar, por exemplo, um stent coronariano, ele vai ser invasivo, vai ficar lá até a vida do paciente, né? Então, é isso que vai determinar a diferença entre a agulha, que é invasiva, e um stent coronário, que é invasivo. Também, o que vai determinar? O tempo que fica em contato. Isso tudo para determinar o grau do risco do produto. Aqui tem a definição, o que é um produto médico invasivo. Então, é um produto para a saúde que penetra total ou parcialmente o corpo humano, seja através de um orifício ou de superfície corporal. De um orifício, por exemplo, aquela sonda nasal. Então, ela está entrando, ela é invasiva, mas ela não está perfurando a pele como uma agulha, por exemplo. Tá? Isso tudo que vai determinar o risco. Além do risco 1, 2, 3 e 4, a gente tem as regras de classificação. Isso tudo que eu estou te falando tem na RDC 185 de 2001, tá? Isso não é novo. E isso daqui, essas imagens que você está vendo, eu peguei de um manual da Anvisa. Então, lá você vai encontrar isso. E como isso não mudou, Karina, mesmo quando sai legislação nova, a classificação não muda. Então, eu diria, essa é uma boa dica. Se você tem dúvida, recorre para esse manual, porque tudo isso que eu estou te passando está na RDC de forma bruta e no manual traz bem ilustrado. Então, para você, se você for classificar um produto no futuro, ainda mais se você for internalizar na sua empresa, eu acho que super vale a pena você entender se o produto tem os riscos e as regras que ele pertence. Então, vamos lá. Regra de 1 a 4 são aqueles produtos médicos não invasivos. Você está vendo a fotinho aí de uma seringa. Regras de 5 a 8 são produtos médicos invasivos. Então, aqui você não está vendo, mas pode ser a agulhinha. Fora isso, você tem as regras adicionais de 9 a 12, que são os produtos ativos que a gente chama os eletromédicos. Os que são elétricos ou a bateria ou alguma coisa entram mais para essa regra de 9 a 12. E as especiais de 13 a 18 são bem específicas para alguns produtos que eu coloquei aqui, por exemplo, de 13 a 18, ó, os que têm de origem animal, válvula cardíaca, por exemplo, que é de origem bovina, vai entrar aqui. Os preservativos, bolsa de sangue, tem uma regra só para eles. A gente estava falando das regras de classificação. Então, além do risco, vem as regras. Então, a Anvisa, nesse manual que eu te falei, ela já traz, inclusive, os exemplos. Então, aqui, ó, produto não invasivo de classe 1 e aqui, ó. Parte do corpo. Aplicar força ou compressão. Aí ele dá exemplo, ó, colar cervical,
e produtos de tração de gravidade. Eu sugiro sempre, quando você vai classificar um produto, principalmente no começo, você fazer a pesquisa lá no site da Anvisa para ver o que já está registrado, qual a classe de risco.